Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso aí de Processamento Digital de Imagem 1. Tá? Meu nome, para quem não me conhece, é Jamer Andrade da Costa, sou professor aqui da UFLA. Infelizmente, vocês estão sabendo que eu estava cometido de Covid, né? Então agora estou recuperando aqui o fôlego aos poucos. E a tendência é que a gente melhore, né? Então eu preferi gravar a aula, porque assim eu posso dar pausa e consigo recuperar o fôlego que me falta às vezes. Quando eu estou dando aula, se eu estou falando muito, às vezes falta o fôlego. Pois bem, a gente vai fazer uma conversa online, então muitas das coisas que eu vou passar aqui, vocês já vão ter visto comigo na conversa online, mas de qualquer forma eu vou deixar registrado aqui para quem não assistiu. Bom, durante nossas aulas assíncronas, né? Síncronas, desculpa. A gente estiver online participando das nossas aulas, vocês podem e devem interagir comigo, perguntando, questionando, não deixem passar nunca nenhuma questão com dúvida, porque se tu está com dúvida, aí é uma bola de neve. Você não entendeu o negócio, que lá na frente não vai conseguir entender outras coisas em função porque não entendeu aquilo anteriormente. Então, sempre que puder, tiver dúvida, né, ativa o som e fala comigo. Quando eu estiver dando aula, né, é importante que, porque eu não olho muito o chat na hora das conversas, então eu fico mais ligado aqui na apresentação. Então, vocês podem ligar o áudio para fazer as perguntas, tá legal? Pode ligar o áudio, pode ligar o webcam, porque às vezes é bom a gente ver a cara de vocês. Você não está dormindo, né? Para acordar vocês, enfim. Mas durante as minhas explicações, evitem deixar o áudio ligado e o webcam também, tá? Porque economiza aí velocidade de banda de transmissão aí da internet, que às vezes o pessoal já está limitado, né? Então, vamos evitar ligar o webcam em momentos da transmissão das aulas, tá certo? Bom, eu acredito muito nisso, de tentar ensinar de várias maneiras o mesmo conteúdo. Então é importante que se você não entendeu, você pergunte para mim, professor, eu não entendi, eu vou tentar te explicar de outra forma, tentar o máximo possível que você entenda, compreenda o assunto que está sendo abordado. Fico triste quando eu não consigo alcançar esse objetivo. Eu fico mais triste quando o aluno não pergunta e diz, eu não entendi nada da aula. Aí isso é mais triste, porque deveria ter utilizado as perguntas, perguntado, para não sair com dúvida, né? Bom, aqui é um pouco da ficha técnica aqui da nossa disciplina, nosso curso aqui de Engenharia Cartográfica e Agrimensura. Meu nome é Jamer, meu curricular está aí. Eu sou geólogo de formação, tenho 2 cursos de especialização em licenciamento remoto pelo INPE e o FPA. Sou mestre em engenharia civil e agora fazendo doutorado em ciências ambientais. Nossa disciplina é Processamento Digital de Imagem 1, era do 2º semestre do ano passado, sendo ministrada aqui no primeiro semestre de 2021. A nossa turma aqui é a turma da tarde. Eu não sei se esse horário é o horário realmente da nossa aula, mas eu acho que é esse horário, das 13h30 às 17h30, e aí a gente pode acertar com vocês. Eu não sei se vocês têm aula depois.
Se não tiver aula depois, a gente começa às 14 e termina às 18. Para dar uma folga aí para almoçar, descansar, né? Então a gente não precisa começar, mas isso a gente vai falar lá durante a nossa conversa hoje. Para deixar às 14 horas até às 18 horas das nossas aulas presenciais, nossas aulas síncronas, assíncronas, enfim. As aulas assíncronas vocês podem assistir na hora que vocês quiserem, né? Mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso. O meu e-mail que eu uso mais, esse jame@terra.com.br. Tá? Qualquer e-mail que vocês queiram mandar para mim, mandem para esse aqui. O da UFA eu acesso, mas é bem menos, sabe? Confesso para vocês. Então utilize esse do Terra. A gente vai criar um WhatsApp, ou se vocês já possuem, da nossa disciplina, tá certo? A gente vai criar um WhatsApp, depois eu passo para vocês aqui o link. Bom, a nossa metodologia da nossa disciplina, ela será feita de forma híbrida, né, com aulas remotas, síncronas, ou seja, online, e assíncronas, utilizando a plataforma do Google Meeting e do YouTube para as aulas assíncronas que estarão armazenadas lá no YouTube. Tá? E aí eu peço para que vocês se cadastrem lá na página, no meu canal do YouTube, para receber os comunicados dos vídeos que estão sendo postados lá, certo? Às vezes, só lá vocês vão receber esses comunicados. Então, é interessante que vocês se cadastrem lá no canal para receber esses avisos. Questão do laboratório. A gente ainda está impossibilitado de usar o laboratório. A gente vai precisar que vocês tenham um computador, né, para poder fazer algumas coisas práticas. E aí a gente vai conversar durante a nossa reunião de hoje para ver como é que a gente vai viabilizar isso. Porque a nossa disciplina, ela necessariamente vai precisar de manipulação de imagens. E aí eu vou precisar que vocês tenham um certo computador para poder acessar. No início a gente vai tentar ver se retarda um pouco a utilização disso, para ver se libera a utilização dos computadores na UFRA. Então, para aquelas pessoas que não têm computador, a ideia é que durante as aulas vocês possam ir para a UFRA e lá na UFRA vocês acessarem, utilizarem um computador no laboratório e que permitam que vocês realizem as tarefas. Então, por isso que eu vou retardar um pouco a utilização desses recursos práticos. Né? A gente vai utilizar o WhatsApp como uma comunicação mais rápida e direta. Então, vocês podem fazer perguntas, vocês podem, enfim, interagir comigo a hora que vocês quiserem, menos de madrugada. Né? De madrugada eu estou dormindo. Mas vocês podem mandar mensagem. Bem que os alunos, tem aluno que manda mensagem de madrugada. E a gente vai usar um outro recurso, o Kahoot, para aplicações de testes, de sondagem, interativo, e o próprio SIGA a gente vai usar também. A ideia é que todas as aulas síncronas, ou seja, que elas estão em transmissão em tempo real, ao vivo, serão salvas e colocadas na plataforma do YouTube. As aulas assíncronas e os vídeos sugeridos estarão também disponibilizados pelo YouTube, tá? No nosso canal lá do YouTube. Então aqui nós temos os nossos endereços dos nossos canais no YouTube, o endereço do Google Meet. Nós sempre usaremos esse endereço do Google Meet para nossas aulas.
E aí eu peço que vocês façam uma listagem dos e-mails de vocês do Google. Vocês precisam ter um e-mail do Google para eu cadastrar no Google Meet, para que vocês não precisem de autorização para entrar na minha sala de aula, né, na nossa sala virtual do Google Meet. Então peço que vocês, acho que todo mundo tem, né? Sua conta do Gmail. Então vocês criem uma listagem com o nome, o e-mail, basta só o e-mail de vocês, né, nome e e-mail de vocês para poder cadastrar aqui. Beleza? Prepara no arquivo o nome e e-mail de vocês para a gente poder cadastrar. E o WhatsApp a gente vai criar um grupo para ter essa comunicação mais direta com vocês. Eu acho que vocês têm já tem um grupo, a gente pode utilizar esse grupo por enquanto. Bom, a nossa ementa da nossa disciplina, ela que não é essa, infelizmente aqui está deixa eu ver aqui. Não é essa aqui é a disciplina da 2, mas eu vou atualizar aqui para vocês. A ementa da nossa disciplina, depois eu atualizo aqui, tá? Porque eu tinha mudado aqui, eu acho que está oculto. Mas depois eu passo para vocês a nossa ementa. Mas a nossa ementa, ela vai prever aqui a parte dos processamentos iniciais das imagens. A nossa disciplina ela é dividida em 1 e 2, PDI 1 e 2. Então, PDI 1, ele trata sobre os processamentos iniciais de uma imagem satélite. Então, a gente vai mostrar para vocês como baixar as imagens, pegar as imagens de satélite, baixar as imagens, fazer os tratamentos, as correções iniciais, fazer as correções radiométricas, as correções, enfim, todas as correções iniciais das imagens, a gente vai tentar mostrar para vocês aqui como fazer. Vai culminar a nossa disciplina de PDI 1 com a correção atmosférica. Ou seja, quando a gente gera a imagem já pronta para os procedimentos de classificação. Então, a nossa disciplina ela termina na correção atmosférica, PDI 1, e PDI 2 entra com a parte já de classificação. Classificação, operações, álgebra de imagem, enfim. Então, essa é a divisão. Então, o nosso objetivo dessa disciplina é alcançar a geração de uma imagem ideal para fazer classificação, com as correções radiométricas, geométricas, enfim, e com correção atmosférica, né? Isso é importante. Que a imagem já esteja pronta para fazer classificação. A questão das nossas notas aqui, ela segue a resolução 243 de 2015, de 11 de fevereiro de 2015, onde ela fala sobre o NAP1, NAP2 e a prova substitutiva. A questão da prova chamada só em casos muito excepcionais, tá? Em casos muito especial, de doença, morte, enfim, casos extremos, né? Que a pessoa não pôde vir, e aí assim, a gente passa, seguindo as normas da UFRA, a gente passa a segunda chamada. Mas, em geral, se o aluno não fez uma prova de segunda chamada, não fez a prova de primeira chamada, né? Então, ele não tem que se preocupar, porque tem a prova substitutiva, que ela tem essa função de substituir uma das notas, ou uma nota que uma nota que o cara não fez, ou uma nota baixa. Então, a prova substitutiva vem para substituir essas notas. Então, vocês sabem como é que funciona a questão da média 1, né? A média final 1, que é o NAP1 mais o NAP2, dividido por 2. Se
Se o cara tirou maior que 6, ele está aprovado. Se tirou entre 6 e 4, ele vai para a NAF. Se tirou menos de 4, ele vai estar reprovado. E aí, se ele for para a NAF, ele tem essa média F1 aqui, mais o NAF dividido por 2. Essa média aqui tem que ser maior que ou igual a 6 para ser aprovado. Caso contrário, ele vai ficar reprovado. E aí a gente vai definir as datas do NAF1, NAF2 para o substitutivo e NAF, sendo que o NAF é sempre realizado na data das nossas aulas, ou seja, o NAF vai ser na segunda-feira e terá agendado pela UFRA, o período de NAF no calendário da UFRA. Então, a gente vê pelo calendário da UFRA o período de NAF e a gente vai realizar essa prova nessa data. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é com relação aos trabalhos. Com relação aos trabalhos, pessoal, quando eu passar um trabalho para vocês, vocês vêm aí do colégio e tal, e muitas das vezes vocês estão muito mal acostumados. Vão lá, copiam, colam, né? Essa prática de copiar e colar é uma prática que a gente tem que evitar de estar usando, porque isso se caracteriza plágio, isso é crime, né? Então, eu já tive vários problemas com os alunos aqui, de eu ter dado zero para ele por ter copiado tudo. Eu não quero ter esse problema com vocês, né? Vamos praticar aí, fazer resumo, fazer resenha dos trabalhos, né? Escrever com suas próprias palavras. Modifica o texto escrevendo com suas palavras. É muito chato de pegar um trabalho plagiado. E é muito fácil reconhecer um trabalho plagiado. Muitas das vezes a gente nem precisa nem... Eu tenho 3 programas que fazem esse check de plágio. E todos os trabalhos de vocês eu vou passar pelos 3 programas. Então, e quando o trabalho é plagiado, o programa cruza logo. Muito fácil. Então, se tu modifica um pouquinho que seja, já dificulta a identificação e também já descaracteriza a questão do plágio. Então, modifica, usa com as palavras. Tá certo? Eu sempre gosto de falar alguns exemplos. Tem um exemplo do cara que trabalhava, um cara um conhecido, e a gente fez vários, aqui em Belém, a gente fez vários licenciamentos de vários condomínios desse alto padrão aqui em Belém. E o cara pegou para fazer um licenciamento de um condomínio, só que ele tinha um relatório nosso, de impacto de vizinhança, essas coisas. E o cara deu entrada nas SEMAS com um relatório da nossa empresa. E o que aconteceu? O relatório nosso tinha um padrão de texto, de formatação, né? Era todo cheio de guerigueri e tal. Então, quando o cara chegou lá nas SEMAS, ele entrou, que só fez modificar, botou o nome dele, botou o logo da empresa dele no lugar do nosso, e usou o mesmo padrão nosso, e aquele padrão nosso, deixa eu falar para vocês, aquilo custou caro. A gente pagou para uma pessoa fazer o template para a gente, a formatação. Foi uma empresa de comunicação que fez para a gente, não foi a gente que fez. Então, custa dinheiro. Mas não é só o template que custa dinheiro. O que custa dinheiro é o nosso trabalho, a nossa massa cefálica que ele trabalhou para fazer aquele texto. E o cara pegou com o Barreira do Maurizal. Então, o cara pegou todos os dados que a gente escreveu, tudo, copiou e colou, só mudou o nome do prédio, a localização do prédio e o nome dele, da empresa dele. Mas o texto todinho copiou e colou. Então, quando chegou lá nas cenas, temos muito conhecidos na cena e o pessoal disse, ó, ligou pra gente, olha, tem um cara que entrou com
um relatório aqui igual de vocês aqui, um plágio de vocês, uma cópia fiel de vocês aqui. Queria que vocês dessem uma olhada aqui e tal. A gente olhou, o relatório ficou, o cara copiou, e é um cara que fez um trabalho para a gente por certo período e copiou o relatório. E, infelizmente, a gente poderia ter processado ele. Poderia ter feito isso. Mas a gente preferiu chamar ele, conversar com ele para ele tirar aquele relatório de uma das cenas e fazer o relatório dele. Mas para ele foi muito constrangedor. Pelo menos eu penso, né? Para ele foi constrangedor, como profissional, como mal visto, como plagiador. Pelo menos a ideia que passa agora é que ele é plagiador. Então, evitem fazer plágio, tá bom? Evitem fazer plágio. São trabalhos com plágio parcial, total, e cola serão penalizados com a nota 0. Tá? Isso comigo, se eu pegar um aluno colando numa prova presencial, é 0 e ponto final. A cola é uma oportunidade que eu tenho de utilizar esse recurso. Eu não te proíbo de usar cola, mas também se eu pegar é 0. Você pode usar esse recurso, tentar enganar, mas se eu vacilar é 0. Tá? Enfim. É que eu não proíbo. Proibir, eu proíbo. Não tem como evitar. Às vezes, numa sala grande, não tem como evitar. Mas se eu pegar, é 0. Outro exemplo de plágio, esse caboclo aqui, Alexandre Rosa, dos Santos, ele tem um site Geomundo, Mundo Geomática, e ele, quando eu vim aqui para a UFRA, na década de 90, me substituindo o professor Mergulhão. O professor Mergulhão tem um livro de aerofotogrametria que ele escreveu todo o livro na mão, tudo na mão, todo o texto, capa, tudo, 100% escrito na mão. Não existe nada datilografado nesse livro, é tudo na mão. E uma coisa bacana que são os desenhos do professor Mergulhão. Ele desenhava muito bem e tal, e tem os desenhos. E aí eu fui dar uma disciplina de aerofotogrametria e vi o material que tinha na internet disponível e vi esse livro desse caboclo aqui. Ele diz que é dele o livro, Alexandre Rosa dos Santos. Bom, a minha surpresa quando eu pego o livro desse Alexandre Rosa dos Santos, eu me deparo com a seguinte situação. Era o livro do professor Mergulhão, digitalizado, todo digitalizado, e usando as figuras do próprio professor Mergulhão. Então, além do livro estar digitalizado, copiado com texto idêntico do texto do livro do professor Mergulhão, estava lá as figuras do professor Mergulhão e em nenhum momento foi citado o nome do professor Mergulhão. Nenhum. E aí eu mostro aqui para vocês que é engraçado que o cara escreve aqui, ó, arquivo de tarde, fotogrametria, fotointerpretação, aplicação de práticas teóricas. Aí vem a nota, a reprodução desse livro está autorizada, desde que o usuário faça a citação do autor disponibilizada na ficha catalográfica do livro. O autor é seu professor, respeite-o, seguindo as normas de citação proposta pela BNT. Então, é aquele negócio, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? E aí, depois disso aqui, eu fui baixar uns dados de uma apostila de PDI desse cidadão aí também, e aí me deparei com a minha apostila. A minha apostila, o cara plagiou também. E escreveu com o nome dele, com o livro dele, cara. O cara plagiou. E a figura aqui é tanto que é minha, que aqui está aqui, FICAP, Cefet, porque eu dava aula tanto na FICAP, na antiga FICAP, né? Na antiga Iraúfa era a FICAP, e o Cefet, o IFPA. E o cara plagiou, colocou lá a minha figura, tudinho. Né? Enfim, pega muito mal. Eu tentei falar com esse cara pelo Facebook, mas ele me bloqueou. Mas um dia eu acho ele no Congresso. Bom,
As nossas notas, elas serão compostas por uma prova, NAP1, NAP2, e, e a gente ainda vai acertar essa coisa aqui de como é que vai ser, tá? Se vai ser prova e alguns trabalhos que a gente vai fazer ao longo do semestre. Então, 50% vai ser a prova ou o trabalho, mais as notas dos testes, vale 50. Então, 5 pontos vão ser a média de todas as notas dos testes de trabalho, e 5 pontos vai ser a prova ou o paper. A gente vai ver aqui como é que vai fazer. Isso vale para NAP1 e NAP2. A prova substitutiva vai ser uma prova mesmo, completa, todo o assunto, tá certo? Só lembrando que a gente vai passar vários testes. Então, esses testes que a gente for passando serão durante as nossas aulas. Então, eu vou marcar durante as nossas aulas esses testes e vocês têm que estar atentos e não perder esses testes, tá certo? Porque não terão segunda chamada nos testes, ok? Então, muito cuidado para não perder os testes durante as aulas. Então, apesar de a gente não cobrar a presença, né, a presença não será cobrada, mas os testes vocês deverão fazer, beleza? Com relação à frequência, tá? A gente, no período de pandemia, não estará cobrando a frequência. Entretanto, vocês devem ficar atentos que nós temos algumas atividades durante as nossas aulas. Então faz necessário que vocês estejam, acessem o SIGA para verificar se não tem alguma tarefa, algum teste, alguma coisa assim, durante as nossas aulas, tá? Normalmente todas as aulas vão ter esses testes de sondagens e tal. Então fiquem atentos que é obrigatório participar da aula para ter essa participação, essa nota do teste. Esses testes também não terão sido chamados. Fique atento a isso. O nosso atendimento ao aluno será feito a partir do SIGA, do Google Meet, WhatsApp, e-mail, enfim, vocês têm todo uma vasta aí opções para entrar em contato comigo. O horário de atendimento normalmente será feito nos horários das nossas aulas. Das aulas que forem síncronas, as online, a gente sempre vai terminar um pouco antes do horário. Então, o restante da aula, do horário, eu vou botar online para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Tem essa oportunidade. E durante as nossas aulas que forem assíncronas, apesar de eu não estar presente online, a aula não ser online, mas eu vou estar no Google Meeting, caso alguém queira tirar alguma dúvida, né? Se eu não tiver, utiliza o WhatsApp. Em geral, eu vou estar online, tá? Durante as aulas assim. Durante nossas horas de aula, né? Nós somos 32 alunos aqui, tá? Eu não conheço nenhum de vocês, eu acho. Pelo menos eu, olhando o nome aqui, não consigo reconhecer ninguém. Mas eu peço para vocês que verifiquem o nome de vocês, tá? O nome de vocês, se está tudo ok. A matrícula, se está escrito de forma correta. Primeiro, ver se o teu nome está constando nessa relação. Se não estiver constando nessa relação, tem que ver lá na coordenação para arrumar isso, tá certo? Porque eu só posso lançar as notas, tudinho, se tiver teu nome na listagem. Se não tiver, lascou. Tá? Então, se teu nome não consta aqui, providencia para que ele apareça aqui. Aí eu quero chamar a atenção agora que eu vi que tem 2 Antônios. Dos Antônios, dos Caios e dos Lucas. É muito comum, às vezes, o cara escrever só Caio.
putz, o cara escreve só Caio e o outro também, por sua vez, escreve Caio e não dá para ler o sobrenome, ou ele falta. Aí eu fico sem saber quem é o Caio, quem é o Lucas, quem é o Antônio. Então, por favor, sempre que os Antônios forem escrever, escreva o teu nome e sobrenome, tá? No caso do Antônio e dos Antônios, um vai ser o Castro, outro vai ser o Senna, nada de Silva. Não uso o Silva aqui, porque vocês dois são Silva, então, né? Então, Antônio Castro, Antônio Senna, a mesma coisa para o Caio, né? Caio Rodrigues, Caio Silva, Lucas Pereira e o Lucas Ramos, tá? Então, para diferenciar, para não ter problema, porque normalmente a gente, com esses nomes, quando são... Eu tinha uma turma do semestre passado que eram 5, tinham 5 Renan. Olha a confusão que era isso aí. Então, por favor, escrevam com o sobrenome de vocês. O nosso livro que a gente vai adotar do nosso curso será o livro do professor Álvaro Crosta. O livro nosso é Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto. Tá? Tem um outro livro, mas esse aqui a gente não tem digital, está na biblioteca. Mas o que a gente vai usar é o do Álvaro Crosta. Tem na internet, mas tem lá no Cigar, já está disponível lá no Cigar para vocês baixarem. Tá? Esse vai ser o nosso livro do nosso curso de leitura fácil. A gente vai usar muito ele, usar muita leitura dele. Tá? Então é só baixar lá, está lá no Cigar, já disponível para vocês. Aqui nós temos algumas referências complementares, tá certo? O livro de Jensen, que é muito bom, da Evelyn Novo, que mostrei agora, enfim, do Richard. São livros bons que vocês podem estar acessando, mas infelizmente tem alguns livros digitais, tá? Eu posso passar para vocês com calma. Mas em geral, o livro do Álvaro Crosta nos atende perfeitamente na nossa disciplina, tá bom? Então vamos mão na obra aqui. Os objetivos gerais do curso é oferecer aos alunos fundamentos teóricos e as técnicas de uso de processamento digital de imagem, né? Para o caso de dados obtidos por sensores orbitais ou aerotransportados, incluindo as correções atmosféricas, correções radiométricas, correções de ruídos, correções, enfim, de posicionamento, né? Classificações e análise espectrática, como exemplos práticos. O aluno deverá sair daqui do curso, né? A ideia que é do objetivo específico da nossa disciplina, que está misturado aqui, mas a nossa disciplina, o aluno vai sair aqui do curso capaz de produzir uma imagem com todas as correções, já feita a correção atmosférica, já com a imagem de reflectância da superfície, que essa é a imagem ideal para classificação. Então, a ideia é que vocês produzam essas imagens, sejam capazes de produzir essas imagens para que sejam feitas classificações. E na próximo semestre, no PDI 2, aí entra a parte de classificação. Bom, mas eu não quero começar o curso sem antes a gente conversar um pouco dos conceitos básicos de sensoriamento remoto. Eu não sei quem foi que ministrou para vocês sensoriamento remoto, mas eu gosto de sempre fazer uma revisão desses conceitos básicos de sensoriamento remoto, até mesmo para nivelar todo mundo. Então, você tem a obtenção de imagens por satélite, por aeronaves, por drones, né? Você faz então, nessas plataformas que a gente chama aeronave, drones, satélite, elas possuem sensores capazes de registrar, de captar imagens da superfície, no caso aqui do nosso planeta, né? Ou da superfície, ou fenômeno atmosférico, enfim. E essas imagens, elas são
passíveis de você fazer análise. Então, você obtém, por exemplo, com imagem de radar ou através de drone, aerofotogrametria, dados topografia. Então, você pode gerar, por exemplo, modelos tridimensionais para verificar a questão das encostas, né, da declinação das vertentes, enfim, fazer várias análises aqui, separar bacias hidrográficas, né? Você pode também gerar, a partir dessas imagens, modelos 3D, né? Fazer também outro tipo de análise, né? outras análises. Você pode pegar essas imagens e fazer classificação delas. Você pode gerar vários modelos de classificação com vários classificadores. Tá? Você vai ver durante o curso 2, PDI 2, um vasto modelos de classificação, tá? Exemplo de classificação. E no sistema terremoto nós temos o usuário, que utiliza equipamentos de programa e teve capacitação para processar essas imagens. Então, o sistema terremoto, falando ao grosso modo, mais ou menos, nós temos essa situação que... Caramba, até que deu... onde nós podemos obter imagens e fazer essas análises dessas imagens. É claro que antigamente a gente utilizava mais produtos aerofotogramétricos, né, produtos feitos por aeronaves. Com o advento dos satélites de observação terrestre, isso veio a facilitar bastante essas observações, principalmente a questão de desmatamento, monitoramento de desmatamento, né? Porque o satélite ele consegue mapear, imaginar uma área muito grande, então essa é a facilidade dele. Hoje nós temos os drones que vêm facilitar mais ainda, já uns mapeamentos menores, né? Mapeamentos menores, mas com alta resolução espacial. Então, e voa rapidinho a hora que você desejar voar, se não estiver chovendo, você consegue fazer esse sobrevoo, né? Então, o conceito de sensoriamento remoto, ele vem dito que o sensoriamento remoto é definido como a técnica de obter informações sobre o objeto pela análise de dados colecionados por instrumentos espaciais que não estão em contato físico com os objetos de investigação, não necessitando submergir ou encostar nos objetos que estão sendo medidos. Então, o sensoriamento remoto é isso, ele utiliza de sensores capazes de registrar a radiação eletromagnética, tá? E essa radiação eletromagnética, elas são permitidas sem a necessidade de contato físico, né, de tocar, de mergulhar, enfim, dos objetos que estão sendo investigados. Segundo a Evelyn Novo, 89, o sensoriamento remoto consiste na utilização conjunta de modernos instrumentos, no caso sensores, equipamentos para processamento e transmissão de dados e plataformas aéreas ou espaciais para carregar tais instrumentos e equipamentos, com o objetivo de estudar o ambiente terrestre através do registro e de análises das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias componentes do planeta Terra e suas mais diversas manifestações. Eu sempre cito essa definição da doutora Evelyn Novo, da professora Evelyn Novo, mas eu não concordo, eu tiraria algumas coisas daí, desse
dessa definição dela, porque eu tiraria, por exemplo, para carregar tais instrumentos e equipamentos com o objetivo de estudar o ambiente. O ambiente. Eu tiraria esse terrestre, porque a gente não usa remoto apenas para a Terra, né? Então aqui ele fala interações entre radiação e mais substâncias do componente do planeta Terra. Tiraria o planeta Terra. A gente está vendo aí os Estados Unidos, recentemente Estados Unidos e a China, pousaram na superfície de Marte com robôs, com instrumentos de sensoriamento remoto, né? Medindo a radiação mede, e tem espectrômetro, um aparelho que consegue medir a radiação eletromagnética e dessa forma a gente saber qual é o material que ele está, a imagem está o substrato, qual é o material que está ali compondo, apenas utilizando o sensoriamento remoto. E não é necessariamente no planeta Terra, nós estamos falando de Marte. Então eu tiraria essa coisa de Terra, de ambiente terrestre, né? Porque sensoriamento remoto a gente consegue fazer e obter informações da Lua, do Sol, das estrelas, das galáxias, enfim. Então não é só da Terra, né? Sensoriamento remoto não é uma ciência, mas sim uma tecnologia que depende de várias ciências e tem seus avanços diretamente ligados aos avanços destas. O principal objetivo do remoto é expandir a percepção sensorial do ser humano, seja através da visão sinóptica, ou seja, panorâmica, né? Proporcional pela aquisição aérea ou espacial das informações, seja pela possibilidade de obter informações em região de espectro eletromagnético inacessível à visão humana. Nós, seres humanos, temos a capacidade apenas de registrar radiação eletromagnética com nossos olhos apenas na faixa do visível, né? A gente pega um pouquinho do ultravioleta, um pouquinho do infravermelho, é a nossa percepção, da nossa visão humana. Então a gente não consegue ver radiação de radar, micro-ondas, onda de rádio e TV. Então, coisas que no centro remoto a gente consegue visualizar, verificar, obter informações, né? Somente da faixa do infravermelho, né? Que nós utilizamos bastante para mapear os materiais. O instrumento que detecta e registra essas informações do sensoriamento remoto é chamado de sensor remoto, sensor, né? Esse sensor pode incluir uma máquina fotográfica, pode ser um scanner mecânico, sistema de radar. Os sensores remotos são tipicamente transportados por aeronave ou satélite ou drones, né? Enfim. Entretanto, existem sensores multiespectrais e hiperespectrais portáteis e de laboratório. Eu gosto de mostrar essa figura, que mostra que o Sol, por exemplo, o Sol está emitindo radiação em praticamente toda a faixa do espectro eletromagnético, desde das partículas alfa, né, altamente nociva ao ser humano, até ondas de rádio e TV. Então, desde as pequenos comprimentos de onda até os gigantescos comprimentos de onda, o Sol está emitindo essas radiações. É certo que dessas radiações, a radiação que consegue penetrar mais na Terra são as radiações da faixa do visível, que são elas que estão mais presentes aqui, por isso que nós seres humanos, ao longo da evolução humana, do ser humano, a gente, tempo geológico aí, o ser humano ele foi se adaptando para registrar
as radiações da faixa do visível. Então, não é à toa que a gente enxerga a radiação do visível, porque é a radiação que está mais abundante aqui na superfície do nosso planeta. E essa radiação, quando ela vem do Sol, ela interage com a atmosfera. Com essa interação com a atmosfera, ela perde um pouco da sua quantidade de radiação, porque uma parte dessa radiação ela é absorvida pela atmosfera, pelos gases que estão compondo a atmosfera, pelas nuvens, enfim. Então, se sai 100% do Sol, quando chega na superfície do planeta já não é 100%, já é uns 80%, 70% dessa radiação. Aí essa radiação chega na superfície do nosso planeta e aí vai interagir com os materiais que estão compondo a superfície do nosso planeta. As árvores, o dossel, aqui os carros, as pessoas, o solo, o rio, o lago, as árvores, os prédios, enfim, vai interagir com todos os materiais da superfície do nosso planeta. E essa interação faz com que parte dessa radiação, ao interagir com esses materiais, algumas radiações, quando interagem com o material, elas são absorvidas, outras são refletidas, né? Então, chega aí a radiação do verde, do vermelho e do azul. Vamos botar só o RGB aí, né? As três cores principais. Então, vou pegar do carro vermelho. O que acontece com a radiação no carro vermelho? Quando essa radiação que chega do Sol chega no carro vermelho, o que vai acontecer? Todas as radiações vão ser absorvidas, apenas a radiação da faixa do comprimento de onda do vermelho vai ser refletida. As outras radiações, elas vão ser absorvidas. E por isso, como só a radiação do vermelho é refletida, o carro vai aparecer vermelho, porque é a única cor que está saindo, refletindo, né, do carro. A mesma coisa ocorre com o carro azul. As outras radiações são absorvidas, apenas o azul que está sendo refletido. E a mesma coisa ocorre com as árvores, do verde, enfim. Então, essas radiações, ao ser refletida por os materiais, elas vão percorrer o caminho até chegar ao satélite, no sensor do satélite para poder ser registrado. Mas o que acontece é que ela novamente vai passar pela atmosfera. Então, novamente, ela vai perder lá, se aqui perdeu 30% da energia, aqui vai perder mais 30% da energia. Então, 30 na entrada, 30 na saída, vai chegar só 40% da energia do Sol. Então, dos 100% que estavam chegando aqui, né, só vai chegar 30% aqui, 40% aqui no sensor. Só para lembrar para vocês que apesar de que o registro computacional de uma imagem, né, de satélite, ela é feita a partir de pixels. Pixels são quadrados, né, são áreas quadradas. Mas na hora que o sensor está captando as informações de reflectância que vão chegar no sensor, ele na verdade é uma espécie de um cone, tá? É uma espécie de um cone. E repare que esse cone ele pega áreas dos pixels vizinhos, ó. Ou seja, ele recebe informação não só da área retangular, mas das áreas adjacentes. Porque o sensor ele tem esse IFOV, esse campo de visada projetado na Terra como se fosse um cone. Então, como ele projeta numa superfície um cone, então ele pega um pouquinho das áreas adjacentes do retângulo. E o que acontece? Ele vai pegar a média
de todos os materiais que estão aqui compondo essa área desse pixel aqui, dessa circunferência, desse cone projetado na superfície, uma circunferência, e a média de reflectância de todos esses materiais vai ser registrada como um valor de DN, né, Digital Number, um número digital que vai ser armazenado no pixel da imagem, para cada banda. Então, cada banda vai ter um valor de pixel, que a gente chama de número digital, Digital Number, que vai ser o registro, vai ser aquele valor do pixel. Tá? Então, aí o satélite registra essa média de reflectância, esses pixels são transmitidos, são recebidos em terra, por essas antenas, são feitos processamentos, e aí chega o valor médio das reflectâncias de cada pixel. Então aqui a gente tem aqui, de outra forma, mostrando aqui, ó, pensamento remoto é um método de coleta de dados à distância, podendo detectar a energia do Sol que é refletida na superfície da Terra, ou, assim, a gente não falou, nós também temos a emissão de energia, né, de alguns materiais na superfície da Terra. A Terra também emite energia. Então ela pega um pouco da reflexão, mas também da emissão de energia proveniente de alguns materiais. Tá? Então às vezes não é só a luz que está refletindo. Eu posso ter um vulcão em erupção aqui e o magma está brilhando, irradiando energia. Essa energia também vai ser recebida lá pelo satélite. Então existem dois, e com relação a essas energias, né, essa interação da radiação com o material, cada material vai ter uma reação diferente para todas as radiações em vários comprimentos de ondas. E é esse comportamento da radiação ao longo do espectro, né, a gente chama de assinatura espectral dos materiais. Isso, para cada material, tem uma assinatura única. Então, a fonte, o Sol, a radiação atravessa a atmosfera, chega no alvo, atravessa a atmosfera e chega a radiação chega no sensor do satélite, transmitindo em bytes para as estações de recebimento, e é feito o processamento e transformado isso em imagens. Cada pixel desse aqui tem um valor. Na verdade, quando a gente vê uma imagem em tons de cinza, ela é apenas uma codificação adotada por nós dos valores de reflectância. Ou seja, eu pego pixels com baixa reflectância, próximo de zero, eu atribuo cor preta para eles. Pixel próximo à resolução radiométrica, depois a gente vai falar sobre isso, máxima do pixel, eu atribuo a cor branca, e aí eu tenho entre o preto e o branco, do mínimo e o máximo, eu tenho valores intervalares, né? Esses valores que são, né, nos intervalos, eu vou ter do cinza mais escuro ao cinza mais claro. Quanto mais escuro, mais próximo, baixa reflectância, quanto mais claro, mais alta reflectância. É assim que funciona. Nós temos dois sistemas de sensores. Nós temos o passivo. O passivo ele utiliza a radiação externa para iluminar o alvo. Tá? Então, no caso, a gente utiliza o Sol como fonte de energia para iluminar a superfície. Nós temos também sensores ativos, que são as radiações micro-ondas, por exemplo, onde o sensor emite a radiação de micro-ondas, essa radiação chega na superfície e interage e volta para o sensor.
Então, são esses dois tipos de sensores, tá? Nós temos o laser, o LiDAR, o radar, enfim. Então, basicamente isso. Nós temos a fonte de energia, sol, radar, flash, atravessa o meio da atmosfera, interage com o alvo, volta a ser transmitido na atmosfera, chega no sensor, na máquina fotográfica, é processado e depois feita análise. Esse é o trâmite do sensoramento remoto. E aí a gente falou do IFOV, né, que é o campo de visada, né? É o ângulo sólido através do qual o fluxo radiante é captado pelo sensor da configuração óptica do sensor, o FOV. Né? E o IFOV, né, ele é o campo instantâneo de visada, que é o pixel, né, o campo do pixel. O FOV é toda aquela área do sensor, capaz de detectar, e o IFOV é o pixel. Tá? O IFOV, tá? Uma das coisas que é a unidade dele é miliradianos, tá? Só não vamos confundir o IFOV com o pixel, né? Isso que eu estava falando para você. O pixel é a menor unidade básica de dados de imagem, a qual o valor de radiância em nível de cinza é atribuído, o valor de DN, né? Digital Number. No caso do satélite, eles coincidem porque não há variação de altitude. Só tem aquele detalhezinho que eu falei para vocês. O IFOV, ele é uma circunferência. Um cone, a ponta do cone, né? A ponta do cone não. A base do cone projetada na superfície. Então ele pega um pouquinho do pixel das áreas pixels adjacentes. Nós temos as visadas verticais, né? Na vertical. Nós temos as visadas que não são verticais. Tá? Então, campo de visão horizontal, campo de visão vertical. Tá? Enfim, o centro da imagem está distorcido em relação à imagem. A imagem ela tem distorção desse ponto para cá. Quanto mais você se afasta do ponto mais próximo da aeronave, maior vão ser as distorções. Aqui na distorção ela é do centro da imagem para as bordas. Tá? Nós também podemos calcular o tamanho do pixel, tá? O tamanho do pixel, a gente tem o campo instantâneo de visada do satélite. Nós temos a altitude da aeronave do satélite. Então, o tamanho do pixel vai ser 2 vezes essa altura, multiplicado pela tangente desse ângulo do beta, né, que é o ângulo de campo de visada instantânea, dividido por 2. Então, aqui eu tenho exemplo do satélite Aura. A altitude dele é 705 km. O IFOV dele é de 1 grau. Então, eu tenho 2 vezes o 705 vezes tangente, esse ângulo do campo de visada é 1 grau, então 1 dividido por 2 dá meio. Então 2 vezes 705, 14.410, vezes tangente de meio. Isso resulta em 12,13 quilômetros. O valor do tamanho do pixel dessa minha imagem, desse satélite Aura. Pois bem, a gente falou dos sistemas passivos e ativos. Vamos falar agora um pouco
da questão de uma imagem e de uma fotografia, né? Existe uma distinção muito grande entre uma fotografia e uma imagem. Eu não quero que vocês confundam isso. O termo fotografia, ele é exclusivamente utilizado, tá, para representação pictorial, que são registradas diretamente em filmes fotográficos e são revelados a partir do processo de fotografia. Já uma imagem é um termo mais geral que se refere a todas as representações pictóricas, né, formada por pixel de dados de sensoriamento remoto ou não. Uma máquina fotográfica digital, o teu celular, ele vai gerar uma imagem, né, que normalmente a gente chama de fotografia, né? Então, todas as fotografias são imagens, mas nem todas as imagens são fotografias, né? As representações pictóricas de radar, sistema de micro-ondas, eletroóptico e micro-ondas, são chamadas de imagem também, tá? De uma maneira geral, imagem é sempre representada por pixel, bytes, enquanto as fotografias são representadas em papel fotográfico, preto e branco, cristais de prata. Então, o que acontece é que, na fotografia, os filmes fotográficos, eles são caracterizados por DPI. DPI, Deutsch per Inch, ou seja, pontos por polegadas. O que acontece nisso? Eu acho que a maioria de vocês aqui dessa turma são jovens e tal, não pegaram a época das máquinas fotográficas. Mas as máquinas fotográficas, elas possuíam um filme fotográfico. Esse filme fotográfico, ele vinha num rolo que você colocava dentro das máquinas fotográficas. E cada filme fotográfico, ele tinha o tamanho dos cristais de prata eram variados, né? Quanto menor fossem os grãos de prata, mais caro eram os filmes fotográficos. Bem mais caro eram os filmes fotográficos, na verdade. Então, eu lembro que se um filme custava R$10 de 300 dpi, né? Vamos pegar que era o básico lá e tal, né? Ou 100 dpi, um filme com 300 custava tipo R$50. Era muito mais caro, bem mais caro do que os filmes normais. Muito mais caro. Então, e assim, ó, os cristais de prata, quando era 300 dpi, ou seja, 300 pontos por polegada, são cristais grandes, que davam uma resolução mais baixa do que quando você pegava um filme de 2.400 dpi, ou seja, os cristais bem pequenos de prata que iam interagir com a luz e iam gerar uma resolução bem maior, né? Porque os pixels, os cristais de prata são bem menorzinhos, então eles iam registrar com mais detalhe, tá? E depende do fotógrafo também, é claro, da máquina fotográfica, né? Então nem sempre valia a pena você comprar um filme caro usando uma máquina mequetrefe lá, né? Porque o resultado ia ser a mesma coisa, porque o cara, em vez dele controlar a iluminação, às vezes essas máquinas fotográficas mais simples, ela não tinha muito controle da iluminação, de controle de velocidade de obturação, do disparo. Então, o que acontecia? Para essas máquinas, para esses filmes mais caros, ele precisava de uma máquina que você tivesse esse controle maior. Então, não valia muito a pena se você estava usando uma máquina simples e comprar um filme desse, porque você não tinha controle da velocidade de obturação e tal. A mesma coisa as imagens de satélite, as imagens fotográficas que vão lá pixel por polegada, 100 dpi, 300 dpi.
Então, muitas das vezes, você compra um celular, aí vem lá, meu celular é de 1000 dpi. Aí lançaram outro de 5000 dpi. Só que acontece o seguinte, não adianta tu ter um celular de 1000 dpi e o outro de 5000 dpi, se o sensor do 5000 é bem menor. Aí, apesar de ele ter uma resolução melhor, mas a imagem sai pior, porque ele, como tem menos número de pixels, a imagem sai um pouco sem qualidade, porque ele tem um número de pixels menor. Então, para você ter uma imagem boa, você tem que ter uma alta resolução, né? Então, 1000 dpi lá, mas também o sensor tem que ser maior, né? Não basta aumentar o dpi e o sensor continuar do mesmo tamanho, não vai dar em nada. Então, às vezes o cara compra um celular com alta resolução e a imagem não é muito bacana, devido ao sensor ser pequeno. Bom, nós vamos terminar aqui essa nossa aula e a gente continua na próxima aula a partir desse conceito de multi que envolve o seguinte componente. Beleza? Então, fica até para a próxima aula.